número 3. Só fazendo uma recapituladinha, muito falamos de método científico. Depois chegamos na fenomenologia, para depois entendermos que o nosso objeto de pesquisa, que é o circo, exige que a gente tenha uma série de visões metodológicas para poder entender, né? Não basta só usar um desses métodos, a gente tem que conjugar tudo isso para poder entender. Também, no segundo encontro, nós vamos falar de análise documental, e nós descobrimos que o documento não é uma xerox do real, é algo que a gente precisa analisar e entender até que ponto ele ajuda a reconstituir aquilo que a gente quer saber sobre o nosso objeto de pesquisa. Tá? E hoje nós vamos falar de memória oral, mais efetivamente de memória, já que a gente está num centro de memória, para poder entender qual que é a nossa abordagem. E esse método, que depois de muito tempo, na verdade, memória oral, a gente fala assim, é tão óbvio, né, que alguém possa dar testemunho sobre algum objeto de pesquisa, mas não foi tão óbvio assim. Para ser aceito cientificamente, isso demorou um tempo. Até então, só se aceitava aquilo que era escrito. É aquela coisa de que o conhecimento acadêmico é a palavra escrita e não a palavra falada. E nós aqui temos uma longa tradição de oralidades, né? A nossa cultura é basicamente oral. E quando a gente fala de circo ainda, além de ser oral, é algo que poucas vezes teve voz para contar a sua história, né? Então a gente está lidando com dois aspectos dessa oralidade. Não só o fato de os circos ter uma tradição em que se passam os conhecimentos oralmente entre gerações, né? A tradição do circo, até a primeira escola de circo, em 1978, que é a Academia Piolín de Artes Circenses, todo o conhecimento do circo era somente passado oralmente de gerações a gerações. A partir da primeira escola de circo é que começou a se sistematizar o ensino das artes e dos saberes circenses, né? E tem também um outro aspecto da oralidade, que é dar voz a esse aspecto tão importante da nossa cultura, que é o circo, né? Então a gente também tem essa coisa. Eu me lembro que quando eu vim aqui a primeira vez no Centro de Memória do Circo, lá nos idos de 2000, não foi no século passado, 2009, as pessoas, as famílias circenses ficavam encantadas em poder contar as histórias dela para alguém que veio de uma universidade. Hoje já está bem comum isso, mas naquela época ainda era estranho isso, era muita novidade, né? Então eles contavam com muito respeito e doavam a sua história para quem estava ouvindo, ou seja, para mim, com muito respeito. E eu também ouvia com muito respeito. Acho que isso é uma coisa, é o princípio básico para a gente começar a falar de memória oral, tá? Por favor, Agatha, nós vamos falar de memória primeiro, mas vamos pegar umas 3 abordagens. Primeiro da filosofia, depois da psicanálise, depois da história. Para a gente entender primeiro como é que funciona a memória, né? Porque a gente está falando de memória oral, a gente cai no mesmo erro, por exemplo, daquela história de que o documento é um retrato real do momento, né? Então vamos ver primeiro como é que funciona a memória. Aí, Pedro, como é que funciona a memória para poder entender com o que a gente está lidando quando a gente senta na frente de uma pessoa com o celular, antigamente era gravador, hoje com o celular, para tomar esse depoimento dessa pessoa e a partir disso tentar entender aquele objeto que você está pesquisando, tá? Vamos lá, primeiro, filosofia. Vai ter bastante retratinho hoje, viu, gente? De alguns filósofos que eu vou citar aqui. Então, o primeiro retratinho é do Bergson, esse cara que viveu em meados do século XIX e meados desse século XX. Ele foi uma pessoa que se dedicou filosoficamente a entender qual era a relação do corpo e a memória, né? Porque o corpo é algo que você está lidando no dia a dia, mas e a memória? A memória ela está lidando com questões que não são efetivamente relacionadas somente com o dia a dia. Ela também está relacionada com questões do passado, né? E com projeções para o futuro, né? Então, essa relação para ele era uma coisa muito, muito instigante, embora na época ainda se chamasse
incluísse na memória a ideia de que ela estava no espírito, né? Não o espírito no sentido de Allan Kardec, nem do candomblé, nada disso. O espírito como algo que é a subjetividade do ser humano e que está concomitante à sua materialidade, que é o corpo, né? O que ele percebe, então, que a memória é uma reserva crescente a cada instante e dispõe da totalidade da nossa experiência adquirida. Ou seja, tudo aquilo que a gente experimenta na vida fica na nossa memória. Se a gente vai lembrar ou não é outra questão, tá? Então ele dizia que era um balaio em que, à medida que nós experimentássemos a vida a partir dos nossos sentidos, isso iria para dentro desse balaio, tá? Agora, ele não chegou a pensar ou a refletir de que forma que o que está dentro desse balaio vem para o presente ou não, tá? Mas ele vai dividir a memória em dois aspectos. Agatha? Primeiro é o que ele chamou de memória hábito. Memória hábito é aquilo que a gente aprende quando a gente é criança e que a gente faz automaticamente, cotidianamente, né? Andar, correr, comer, ler. Ler não no sentido de aquilo que você está aprendendo na leitura, mas o hábito de ler, né? Como você encadeia as frases e entende isso, né? Porque principalmente porque a linguagem é uma coisa arbitrária, né? A gente já falou isso no primeiro encontro. Você não lê exatamente a ideia que aquilo remete, né? Você tem uma representação simbólica de uma ideia, né? Então, quando você lê palavras, você faz essa conexão com o teu repertório. Maçã é aquela frutinha e, ao mesmo tempo, é M-A-C cedilha A-tio, né? Então, você faz essa conexão automaticamente. Isso é a memória hábito também, tá? Fazer atividades físicas, trabalhar, dirigir. Ele esqueceu como trabalha Como é que é o nome dele? Alex, isso. Então, essa é uma memória que ela está no dia a dia e é automática, e você aprende uma vez, você não sabe, aquela história, você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Por quê? Porque você entra na memória hábito, né? Você pode não ter prática, você faz malabares um tempo, depois você esquece. Não, você perdeu a prática, mas você continua tendo a memória, né? Até o exercício físico, que é a memória corporal. Você repete, depois de um tempo, você não sei mais correr. Você vai correr, puxa, até que eu estou indo bem. Por quê? Porque tem a memória corporal, né? Então, isso é a memória hábito do dia a dia. E depois, tem a memória pura, que é ou a lembrança imagem, que é isso que a gente vai lidar como pesquisador, tá? Que é uma representação, ou seja, à medida que você vai relembrar coisas do passado, você vai criar mentalmente uma representação daquilo que você já viveu, tá? É um exercício de subjetividade. Então é bem diferente dessa memória automática do dia a dia, tá? Ele chega a denominar que a lembrança é uma ressurreição do passado. O passado está lá guardado, na medida que você lembra que ele ressurge, né? Ele renasce, você evoca, né? É uma coisa, o sentido da evocação, né? Tem aquela coisa do momento que só você viveu e que só você guarda dentro de você, uma situação definida. Por isso que está o De Volta para o Futuro aqui, para quem não se lembra desse filme. Bom, então para o Bergson, existem essas duas instâncias, mas ele não entra em detalhes como, por exemplo, aquilo que eu falei. Se é um acúmulo constante de experiências, como é que a gente lembra de algumas coisas e de outras não, né? Próximo, por favor. Na verdade, são dois contextos psicológicos distintos, que é o presente, né? Esse presente, como ele enfatiza, é o corpo, é aquilo que está sendo consciente, você está dentro daquele momento, né? No aqui e agora, e é racional, você está interpretando aquilo de forma lógica, sem confusões, né? E o passado já é uma representação, ele é pré-consciente, ele não tá nesse momento presente, mas você precisa evocá-lo para que ele venha para cá, né? É como se ele tivesse escondido em algum lugar e você está trazendo ele para cá. E é subjetivo, ou seja,
é uma experiência, é uma reexperiência que só você tem, né? Você pode dividir com alguém, contar para alguém. Alguém, você acabou de assistir um filme, conta como é que foi o filme. Você vai contar a tua versão do filme, a maneira que você viu, subjetivamente, não exatamente aquilo que você viu, né? Não exatamente aquilo que a pessoa, quando for assistir, vai falar, mas você contou um outro filme que eu até gostei mais do que esse que eu assisti. Né? E tem uma questão que é essa, que ele não aborda efetivamente, que a memória é porosa e repleta de lapsos. Por que a gente lembra de algumas coisas e de outras não? Então, é uma tarefa de reviver o passado, como se fala, meio que um senso comum, né? Vamos reviver o passado. É impossível. O que se pode é reconstruir esse passado a partir desse processo de você trazer nessa subjetividade essa representação do que você já viveu. Tá? Essa é uma visão do Bergson. Vamos para a visão agora da psicanálise. Tá aí o Freud. Tá? Freud viveu mais ou menos na mesma época que o Bergson. E aí, nessa obra Recordar, Repetir, Elaborar, ele vai tratar um pouco da memória. A memória, na verdade, é quase a base da psicanálise, né? Porque o próprio processo terapêutico da análise é o quê? Você se postar de frente de um analista e você contar coisas que você lembra do teu passado, né? Então, o próprio processo de terapêutico é contar, é falar. Muitos psicanalistas chamam de a cura pela fala, né? Então, você está falando, contando, e por aí você vai vasculhando o teu passado e descobrindo certas questões. Por que isso? Freud vai dizer que nós temos lembranças efetivas, que são essas igual a do Bergson, que você vai evocar aquilo que você já viveu, mas também tem as lembranças reprimidas, que estão escondidas aonde? No inconsciente. Tá, não vou nem entrar nessa questão de ego e de superego, daí vai complicar muito. Vamos ficar no inconsciente, pré-consciente e além disso, existem lembranças encobridoras. Isso é mais complicado ainda. Porque é o seguinte, além daquelas que estão reprimidas, para compensar aquelas reprimidas, você pode substituir por outras que encobrem aquelas reprimidas. Então, quer dizer, se você viveu um trauma na sua vida e você não quer mais lembrar daquilo, você vai substituir aquela lembrança por uma outra mais agradável, que foi próximo daquele acontecimento traumático. Então você usa aquilo para encobrir. Isso ele vai descobrir no processo de psicanálise, né? Então olha só que coisa maluca. E existem ainda as lembranças que são inventadas, gente. Quantas vezes você fica na dúvida, será que eu vivi isso ou alguém me contou que eu vivi isso? Quantas coisas que seus pais te contaram que você não sabe se você viveu, se é verdade ou não. Ou então alguma coisa que você leu e você teve um apego tão grande que você acredita que você viveu. Né? Isso é muito comum. Uma vez eu vi um depoimento do Chico Buarque, que ele falava que ele era criança e viu o Zeppelin da janela do apartamento dele. Ele falou assim, mas é impossível, o Zeppelin foi na guerra, você não tinha nem nascido. Né? Então, quer dizer, ele falou, mas eu lembro, eu estava na janela e vi o Zeppelin passando. Aí ele sublimou isso e escreveu Genio Zeppelin, eu acho. Mas foi... então tem todas essas instâncias. Próximo, por favor. Então aí o famoso... A psicanálise chama de concepção topográfica, porque é como uma topografia mesmo, um relevo, né? E aqui está como se fosse um iceberg. O inconsciente, que é essa informação que a gente recebe a todo tempo, né? Então a gente está consciente. Lá no Bergson ele chama isso daí de memória cotidiana, né? Aquela coisa de todo dia. Então você está aqui com o seu corpo, consciente daquilo que está acontecendo. Existe uma instância pré-consciente que é meio que uma gavetinha do lado, né? Eu estou aqui falando sobre Freud, mas se alguém me perguntar alguma coisa de outro pensador, eu já tenho a gavetinha do lado e já vou falar. Então é uma coisa que eu não estou consciente agora, mas está aqui pertinho. Eu consigo lembrar e consigo falar. Então é um pré-consciente. E existe a instância inconsciente. Ou seja, aqueles que estão reprimidos, escondidos lá atrás, que eu preciso de um processo terapêutico para tirar lá de trás. Ou seja, você pode entrevistar uma pessoa
interessada em saber alguma passagem que de antemão você pesquisou e sabe que ela existe, mas essa pessoa não quer falar porque ela reprimiu essa lembrança. Então é bem comum isso acontecer. Isso aconteceu, eu acho, até bem recentemente, quando nós fizemos a entrevista com o Zé das Gatas. Você estava, a Agatha estava, não? Eu sabia de uma história que era bem pesada, que aconteceu durante a ditadura. De sumiço de criança, que foi o pessoal do circo, lógico, foi acusado. E eu estava esperando o momento de chegar nessa história e ele não deu abertura em momento algum para contar essa história. Quer dizer, era uma história que ele não quis, que ele reprimiu e que ele não quis falar. Então isso é muito comum também, gente, na memória oral. Vamos para o próximo, e aí nós temos uma terceira visão, que é histórica, dessa figura, mais uma figurinha aí para o álbum de vocês, que é o Howell Wax. Esse cara, ele é um historiador, que ele defende que, além da memória individual, existe uma memória coletiva, não é o inconsciente coletivo do Jung. Ele diz que, para que o indivíduo forme a sua memória, ele depende do grupo em que ele está inserido. Ele constrói a memória a partir das relações sociais que ele tem. Então, ele se faz indivíduo a partir da convivência com o grupo. Tá? Então, existem sempre vão existir esses pontos de referência para eu construir a minha individualidade naquele mundo externo que me cerca. Se eu mudo desse grupo e vou para outro, há uma espécie de esquecimento do grupo anterior e uma construção de uma nova memória coletiva nesse outro grupo. Essa questão de quando a gente muda de cidade, quando a gente muda de escola, a gente vai construir um outro referencial externo e interno também. Então ele vai enfatizar muito que esse convívio molda bastante a memória do indivíduo. Acho que isso é muito evidente para nós que pesquisamos circo, principalmente porque o circo é uma comunidade que se constrói em si, né? Não só pela questão da oralidade que eu falei agora, por causa dessa hereditariedade da transmissão de conhecimentos de geração a geração. Tudo isso torna a memória coletiva muito mais viva do que a individual. Eu já tive a experiência de ver em um encontro de velhos circenses, inclusive aqui nessa sala aqui, em que eles começam a recitar trechos da Paixão de Cristo. E eram pessoas de famílias diferentes, e uma complementava a outra. Por quê? Porque a memória coletiva permanecia. Né? Eu tive a oportunidade de passar um link, e o pessoal que veio aqui, eu depois passo pela coisa, de um artigo que eu escrevi, quando eu estava ainda, antes de eu defender o doutorado, sobre memória e oralidade, justamente sobre esse aspecto, que a memória coletiva no circo é muito presente justamente por conta de que ela funciona na atividade do trabalho. Né? Tem uma pesquisadora, Cleia Bose, foi minha professora lá na ECA, ela fez uma pesquisa chamada Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos. E ela vai perceber que as memórias ligadas à rotina do trabalho, elas são geralmente esquecidas pelos velhos. Os fatos que ficam na memória são aqueles fatos mais individuais e que não estão relacionados ao trabalho. Com Circense acontece o contrário. Como o trabalho é a própria rotina dele, de vida, é muito comum ele usar essa memória hábito, lá do Bergson, para criar identidade com o grupo. Então, foi essa experiência que eu tive aqui quando estavam esses velhinhos recitando cenas e cenas da Paixão de Cristo. Tá? Foi bem interessante. Vamos lá? Aí a professora Cleia Bose. Ela vai fazer uma reflexão, está no livro dela, tá? Para Howell Wax, que era esse que nós vimos agora, aquele historiador, cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. Olha que interessante, é como se fosse um mosaico. Né? Um referencia o outro. A memória individual referencia a coletiva e a coletiva referencia a individual. Nossos deslocamentos alteram esse ponto de vista. Pertencer a novos grupos nos faz evocar lembranças significativas para este presente e sob a luz explicativa que convém à ação atual.
Então, mudamos de grupo, mudamos de referencial e construímos uma outra memória coletiva. Para localizar uma lembrança, não basta um fio de Ariadne. Vocês lembram a história da Ariadne, que estendeu o fio no labirinto para que o Jasão conseguisse escapar e não ser comido pelo Minotauro? Então, o que nos parece unidade é múltiplo. Para localizar uma lembrança, não basta um fio de Ariadne. É preciso desenrolar fios de meadas diversas, pois ela é um ponto de encontro de vários caminhos. Então, quer dizer, vocês viram aí a enrascada que a gente está se metendo, né? Para tratar de memória oral. Então, não é só o registro daquilo que a pessoa lembra. A gente tem que considerar essa porosidade, né, dessas lembranças, daquilo que é reprimido, que não é, daquilo que é coletivo, daquilo que é individual. Então, a gente está no meio desse emaranhado para poder entender isso tudo e considerar isso tudo. Tá? Não basta só, principalmente circense, gente. A gente já falou isso no primeiro encontro aqui. Circense tem uma característica muito típica que é de ser sempre superlativo, ou sempre exagerar aquilo que ele faz. Né? O primeiro, o único, o melhor do mundo. Né? Então, quer dizer, isso sempre vai estar no discurso do circense quando a gente vai entrevistá-lo. Bom, e nós, no meio dessa confusão toda, né? O que a gente precisa saber? Primeiro, eu acho que nem a escuta atenta. Primeiro é o senso crítico. Antes de ouvir, a gente tem que ter o senso crítico, que é justamente entender como é que a gente vai desfazer essa meada de fios, né? Como é que a gente vai dar ordem nessa meada de fios. E depois a escuta atenta. Pesquisador, em geral, por já ter tido algum acesso a um tema, acha que já vai chegar na entrevista sabendo aquilo que o entrevistado vai falar. Então, muito cuidado com isso, porque a gente precisa estar atento àquilo que a gente está ouvindo e, ao mesmo tempo, tendo senso crítico para poder trabalhar esse conhecimento prévio que a gente tem antes de entrevistar. Senão, a gente vai chegar lá achando que sabe de tudo e, no fim, vai, além de inibir quem está entregando a história para você, vai te complicar mais ainda em termos de entendimento daquilo que você está pesquisando, tá? De fato, é um trabalho de investigação. Voltamos para o Sherlock Holmes lá do primeiro encontro. Né? A gente vai investigar, mas não vamos partir de deduções. Né? Deduções podem te levar a erros, a sofismas. Né? Então, reunir sinais para reconstruir a fisionomia do acontecimento. É aquilo que a gente viu lá como fenomenologia. A gente analisa o fenômeno. Então, a gente precisa reconstituir aquilo para poder entender o que é. Não adianta querer abraçar o universo. A gente vai ter que pegar aquele fenômeno e entender. Tá? Bom, chegamos aqui na memória oral como metodologia. Metodologia trabalha com o quê? Com relatos, depoimentos e entrevistas. O que é um relato? Relato é aquilo que a pessoa simplesmente chega, se dá um tema e ela discorre sobre aquele tema, você tem um relato sobre aquilo. Um depoimento é algo que ela vai contar. É sempre importante lembrar que tudo em memória oral é construção de narrativa. A pessoa está contando a sua própria história, está construindo uma narrativa. Construir narrativa, ela não está contando passo a passo aquilo que ela viveu. Ela está dando um lustro em cima da história que ela tem para te contar. Né? Ela está te entregando um produto bonito. Mesmo que seja triste, é sempre um produto construído como narrativa. Tá? Então, esse depoimento é também uma construção de narrativa, e a entrevista, que é o que a gente vai se dedicar um pouco mais, é justamente esse diálogo em que você estimula essas lembranças. Tá? Eu já falei de cultura da oralidade, já falei do sentido de dar voz. É interessante que quando você se dispõe a ouvir alguém, fazer essa escuta ativa, você ao mesmo tempo está dando voz para que essa pessoa conte a sua história. A Ecleia Bosi, nesse livro que eu te falei,
que eu falei para vocês, Memória e Sociedade, ela fala que o papel social do velho, principalmente, é lembrar. Lembrar para contar. É até um título, Viver para Contar, é um título do livro autobiográfico do Gabriel Garcia Marques, Viver para Contar, mais ou menos isso. Tá? Bom, temos aí então, aqui foi o nosso encontro aqui com o Zé das Gatas. Zé das Gatas, para quem não sabe, ele foi o adestrador do Chico Garcia, principalmente dos macacos e dos elefantes. E ele contou aí umas boas histórias pra gente, todas engraçadas, todas muito, muito bem-humoradas, e as histórias tristes ele escondeu todas. Bom, a metodologia, ela parte de uma entrevista, e depois dessa entrevista do tratamento dos dados, né? Definir primeiro o contexto da pesquisa. Vou fazer uma entrevista com um cara para ele contar a vida dele. Tá bom, ele vai contar desde quando ele nasceu, vai contar o que ele viveu na infância? Não. O contexto daquilo que você quer pesquisar está ligado ao teu objeto de pesquisa. Então você precisa ter isso definido antes de sentar com essa pessoa para poder conversar com ela. Precisa ter uma postura aberta. O que é uma postura aberta? É não querer conduzir a entrevista a partir daquilo que você já sabe, aquilo que eu mencionei agora há pouco. Eu já sei o que ele vai me contar, eu vou só estimular para que eu tenha o registro aqui gravado, né? Porque eu já sei que alguém já me falou que isso aconteceu. Isso é o contrário, a gente tem que estar aberto para ouvir. Isso não independe de ter um roteiro, um questionário. Tá? Só que então, tem que tomar cuidado também com essa questão do questionário, porque às vezes a pessoa elabora um questionário de tudo que ela quer saber, e mal a pessoa terminou de responder uma pergunta, ela já vai para outra. Quer dizer, não está atento ao que está embutido naquela resposta para você desenvolver mais. Cansei de ver entrevista assim. A pessoa mal terminou, a outra já emenda e já muda completamente de assunto. Né? É meio que um processo psicanalítico mesmo, porque você tem que ir perguntando e pegando as deixas e reperguntando e devolvendo questões que ele mesmo apresentou para você tirar essas histórias. Né? Formular perguntas no momento certo. Mas como é que eu sei o momento certo? É quando você sabe que naquele questionário você definiu algum ponto e você vai ver o horário, a hora certa que você vai falar assim, putz, agora eu vou perguntar sobre tal coisa, para não ser essa coisa de estar compartimentando as perguntas naquilo que você quer saber e pronto, né? Mas sempre aproveitando as deixas e perguntando para que a coisa se desenvolva mais. É difícil, exige um pouquinho de prática, gente. Isso aí a gente vai aprendendo no fazer, né? Não tem como. Deixar o narrador livre ao sabor das lembranças, tá? Isso me lembra a entrevista do Jô, né? A hora que o cara está assim, trazendo o melhor das lembranças, o Jô fala, mas e aquela outra história? Quer dizer, é o que estava no roteiro dele, né? Não deixa o cara divagar. E aqui pra gente o melhor é a divagação. Onde está o ouro escondido é na divagação. Né? Quando ele começa, olha, tem uma história, putz, agora lembrei de outra história bacana. Eu lembrava, uma vez eu entrevistei o seu Roger, o palhaço Picolino, e ele falava assim, nossa, tá vindo. Acho que agora estou lembrando. Aí passava 2 minutos, lembrei, é isso. Então você fala assim, puxa, eu estou navegando junto com ele na memória dele. Né? Isso é muito legal, porque você vai entendendo todo o processo em que ele está construindo a narrativa dele. Né? Isso é muito bacana. E tentar evitar interferência externa. Isso parece meio óbvio, mas no dia que nós fizemos uma entrevista com o Zé das Gatas, ele estava sentado ali, e ali é a vitrine da dança, né? Então tudo que passava ali, e ele no meio, assim, naquela divagação dele, ele falou assim, nossa, passou um carrinho de jaca, eu adoro jaca. Então, quer dizer, ele está num momento de evocação dessas representações do passado, e é lógico que a jaca levou para um passado dele, mas interferiu na minha pesquisa. Né? Então isso é bem interessante. Então, a gente está atento para não ter essas interferências, porque acaba desviando daquilo que a gente está querendo na verdade. Tá? Bom, aí tem o tratamento dos dados, que é a parte tortuosa, mas agora já existem, felizmente, aplicativos que ajudam. Na minha vida, fui jornalista há 22 anos,
tive que transcrever entrevistas durante 22 anos, hoje tem um aplicativo que faz isso para você, olha só que maravilha. E aí tem a questão da edição. Essa questão da edição é bem complicada, porque daí é uma interferência do observador no objeto, né? A partir do momento que você fala assim, vou fazer um textinho bonitinho com essa entrevista que ele deu, para evitar as repetições, para evitar a hora que ele começa uma frase e não termina e começa outra. Só que daí você está interferindo na narrativa. Você está modelando uma narrativa que não é dele, é sua. Tá? Mas dependendo para que você usa essa entrevista, se você vai publicar, por exemplo, numa revista, você vai ter que editar e tornar aquilo uma leitura mais corrente. Mas você tem que estar atento que eu não posso interferir tanto na história que esse cara me contou. Tá? E depois tem as questões de como guardar isso em acervo, no caso de quem está fazendo pesquisa acadêmica, como transformar isso em fonte bibliográfica para pesquisa, né? Tudo isso tem essa questão de como guardar. Se a entrevista for gravada, você pode ter a gravação, pode ter a transcrição, se for audiovisual, tem ainda o audiovisual. Pode conjugar as duas coisas, né? Hoje tudo é possível nesse universo multimídia. Tá? Muito mais fácil do que era antigamente. Bom, eu trouxe um trechinho aí, eu coloquei aí um áudio de um trecho da entrevista que eu fiz com o Bruno Edson. Não sei se vai dar para ouvir, ou se vai acontecer aquele problema que aconteceu da outra vez. A gente vai ter que botar o microfone aí. Pode botar? Pode. Pronto, já está valendo. Então, por falar em dupla caipira, né, dupla sertaneja, hoje é dupla sertaneja, mas antigamente era dupla caipira mesmo. Então eu me lembro que Silveira e Barrinha ia muito fazer show em circos que eu trabalhava. Em quase todos os circos médios e pequenos que eu trabalhava, eles iam fazer show. E um dia eles estavam fazendo show no circo do Cascatinha, Ana, Silveira e Barrinha. Porque aí é que tá. Além de Cascatinha Ana ser o dono do circo, a atração era ele. Só que não passava 15, 20 dias, né? 2, 3 semanas, ia ficando cansativo, né? Cansativo, vendo toda noite Cascatinha Ana. Então o próprio Cascatinha trazia dupla de São Paulo. E uma delas era Silveira e Barrinha, outra hora era Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, que era né? As irmãs Galvão, as irmãs Siriema, um negócio assim. Siriema, isso. Miguel e Aninha, do Glacial. Bom, bonito. E essa dupla, Silveira e Barrinha, um dia está sentado o Barrinha, lá dentro do circo, e eu estava ali próximo dele, sentado também, só que não tinha muita intimidade com ele, mas estava ali perto dele. Ele falou assim, olha, vê se você arruma para mim um pedaço de papel de pão e um lápis, que eu vou escrever uma música. Eu falei, tá bom. Aí eu fui no bar, fui lá no bar, não é no circo, lá no bar, vendo, o senhor me arruma um pedaço de papel de pão e o senhor me empresta um lápis? Maravilha. Empresta um lápis. Aí o moço da padaria, do bar, me deu um pedaço de papel de pão, a metade do papel de pão. E eu sou do circo, eu sei que você é do circo, eu já te vi lá, eu já fui lá várias vezes, então tá bom. Depois eu trago o lápis para o senhor, tá bom. Aí eu levei lá para dentro do circo, ele pôs uma cadeira virada, se sentou aqui, virou outra cadeira, pôs o papel lá e começou a escrever. Aí eu sentei do lado, né? Falei, quer ver como é que faz música? Aí ele escreveu uma música. Aí depois que ele escreveu, aí ele cantou assim para mim ouvir, ó. Vê se tá bom. Ó meu amor, ó meu amorzinho, venha cá meu bem, me fazer carinho. Ó meu amor, ó meu amorzinho, venha cá meu bem, me fazer carinho. Ó meu amor, ó meu amorzinho, venha cá meu bem, me fazer carinho. Ó meu amor, ó meu amorzinho, venha cá meu bem, me fazer carinho. Falei, ó, tá bonito, tá ótimo. Ele falou, então chama o Cascatinha lá, que eu fiz para ele. Aí eu fui lá chamar o Cascatinha. Aí veio o Cascatinha, falou, fiz uma música para você aqui. Aí, ó meu amor, ó meu... Aí eu já vou gravar. Ele falou, já estou selecionando a música para mim gravar o próximo LP, né, que ainda era LP,
E já incluo essa aí, ó. Gostei, ó meu amor, ó meu amorzinho, venha cá, meu bem. E gravou mesmo. E eu pensei, não é difícil fazer música. O cara fez o Barrinha na minha frente, ainda busquei o papel, o lápis para ele. Aí, passou uns tempos, falei, já que não é difícil fazer música, eu também vou fazer. Eu também vou fazer. Aí eu devolvi o lápis lá pro moço. Aí depois, passou uns tempos, tinha um tal de Ted Jones. Esse Ted Jones, ele participa. Então, vocês perceberam a construção dessa narrativa dele, né? Tem muita informação ali que é construção puramente narrativa. A história que foi emprestar o lápis, conversou, o cara do bar reconheceu ele como artista do circo, e depois ele ainda conclui a história dizendo que e depois eu ainda fui devolver o lápis, né? Isso é pura construção narrativa da história dele. Ele é um bom contador de história, o Bruno Edson. Aliás, uma memória prodigiosa. Ele começa no circo com 5 anos, ele está hoje com 85 anos e ainda está fazendo malabares no circo. Então, são esses detalhes que são ilustrativos na construção da narrativa, né? Isso, para o pesquisador, traz muito da pessoa que ele é. Mas, em termos de construção do objeto que se pesquisa, é só uma questão estética da narrativa que você está colhendo, tá? Outra coisa que impressiona é a memória musical, né? A música que ele viu o cara compor na hora só tem 2 frases: ó meu amor, ó meu amorzinho, venha trazer o seu carinho. Mas ele faz várias entonações, então ele tem uma memória musical, que isso não dá para transcrever. Isso é uma informação importante para a gente. Como artista, ele é um cara que tem uma memória musical, portanto, ele tem uma habilidade musical que depois ele vai contar que ele começou a compor de fato, mas nunca tinha gravado, e agora com 85 anos ele está querendo gravar. Então, quer dizer, você percebe que ele tinha uma habilidade, que é essa habilidade musical, tanto que ele guardou essa memória. Essa música é de 1961, eu fui atrás dela, do Silveira e Barrinha. E ele fala que foi gravado em LP, na verdade ainda não tinha o LP, ainda era o 78 rotações. Mas isso dá uma informação muito importante do Bruno Edson. Ele tinha uma habilidade, além das outras que ele tem até hoje, que ele nunca desenvolveu profissionalmente, né? Efetivamente, nunca deu dinheiro, e que agora ele quer resgatar com 85 anos. Isso é fantástico. E a posição dele como narrador, isso é importante, né? Porque quando ele vai começar a contar a história, tinha um circo, que era o circo do Cascatinha, da dupla Cascatinhana, e aí ele levava outras duplas, até aí ele não entrou na história ainda. E aí um dia estava o Silveira e Barrinha, e aí ele me chamou e pediu papel. Aí ele entra numa função subalterna, como o garoto que vai arrumar algo para o criador criar, né? Então ele vai lá no bar, traz o papel, coisa e tal, e aí ele vê o Silveira e Barrinha compondo e coisa e tal, e fala assim, pô, é tão fácil, não é difícil fazer música, eu também consigo. E aí ele se posiciona no final da história. Olha só a construção, isso também diz muito sobre o próprio narrador, né? A posição dele como alguém que está no ciclo e está aprendendo habilidades sempre habilidades novas, e está incorporando isso na sua construção como artista. Então, só nesse trechinho, olha só quanta coisa que a gente tem para aprender sobre essa figura, né? São esses fios, os fios do novelo que a professora Ecleia Bose falou lá atrás, quando eu botei a foto dela lá. É bem interessante. Bruno contou histórias maravilhosas e contou histórias tristes também. Ele não só editou a biografia, ele não contou só as histórias boas. Chegou uma hora que eu tive que perguntar para ele, isso foi a última pergunta, se ele já tinha sofrido preconceito. E ele contou 2 histórias de preconceitos que eu dava nota. Isso é outra questão que também não aparece na gravação e nem aparece na transcrição. Mas como ele vai mudando emocionalmente para contar essas histórias. Mas lá atrás eu acho que eu passei por cima, né, quando a gente falou de
de metodologia da memória oral, a gente está lidando com emoções, né? A gente está lidando com sentimentos, com coisas subjetivas, o tempo todo em que a gente está ouvindo as pessoas contarem suas histórias. Então isso a gente tem que estar atento para trabalhar isso também no questionário, né? Considerar essas questões subjetivas. Bom, eu acho que memória oral, eu prometi ainda falar de uma outra metodologia, por favor, Agatha, que é a observação participante. Essa é um pouquinho mais complicada, envolve uma série de outras questões. Observação participante faz parte de um método mais amplo e que essencialmente da antropologia, que é a etnografia. Quem inventou foi esse branco com essa roupa de filme americano, que é o Malinowski. Ele foi a primeira pessoa a sair do gabinete, a entender os outros povos, não do gabinete, mas convivendo com eles. E a experiência de etnografia inclui, ele foi desenvolvendo isso a partir da experiência dele, a observação participante, ou seja, você observar um grupo participando da vida desse grupo. Só que participar da vida desse grupo não é uma coisa tão simples. Você não chega lá e fala assim, bom, agora eu sou circense porque eu sei jogar malabares e eu estou aqui para ouvir a história do circense. Não funciona bem assim. A gente que é aqui do Centro de Memória, que está aqui há 16 anos ouvindo circense, a gente vê a dificuldade que é entrar nesse universo do próprio circense. Tanto que, às vezes, para o circense, é mais fácil de contar para outro circense do que para quem é da cidade, como eles dizem, né? Isso eu estou falando dos tradicionais. Nos grupos mais contemporâneos, a coisa funciona também meio que dentro de um gueto, né? Por exemplo, você vai nos malabaristas e existe toda uma questão de ordem interna dos malabaristas, né? Que quem vem de fora não vai chegar lá e falar assim, como é que funciona jogar 7 clavos? Que nem o Anderson passou aqui, podia contar pra gente. Não é bem assim, né? Então, depende muito de um convívio com o grupo social. Esse convívio, ele é demorado, é lento, não é uma coisa que você chega em 2 encontros e sai com uma ideia, né? Você precisa confrontar o seu conhecimento teórico com o conhecimento empírico, como já aconteceu lá na memória oral, né? Você já vem preparado teoricamente para poder entender aquilo que vai ser contado da experiência da pessoa. O empírico é isso, né? A experiência. Evoca muito a questão ética nas relações de pesquisa, porque tem sempre aquela arrogância do pesquisador impondo a sua verdade para o pesquisado. Então isso é antiético, então é uma questão que envolve muito essa relação para que não haja uma condução daquilo que se quer. Isso, gente, eu estou falando isso que parece uma coisa óbvia, mas eu já vi um monte de pesquisa que as pessoas fazem isso. Já chegam com a resposta pronta, eu só vou lá para ter o registro, para mostrar para o meu orientador que eu ouvi, e eu já sei o que eu vou explicar no final. E pesquisa não é assim que funciona. Envolve um diário de observação, né? Você não só vai partilhar da convivência, você vai lá num dia de ensaio de um grupo que está usando um referencial de teatro contemporâneo, mas você não vai lá para participar efetivamente do ensaio, mas você vai para observar e vai anotar aquilo que você vai percebendo, né? Para poder construir uma ideia, e depois você vai conversar com essa pessoa, né? A conjugação com a memória oral para saber a narrativa dela com aquilo que você observou, para ver se bate, porque às vezes não bate. Às vezes o que você vê não é aquilo que ele conta, né? Por favor. Essa última figurinha aqui é o White. Ele foi um cara que fez um trabalho de observação participante urbana. Ele não precisou ir lá numa tribo que nem o Malinowski, mas ele conviveu num bairro pobre de Boston para poder entender como que os imigrantes italianos eram aceitos pela comunidade desse bairro. Isso redundou numa primeira pesquisa de observação participante urbana que se chamou Sociedade de Esquina. Olha só, ele fez isso em 1943, a gente está falando de um tempo em que tinha aqueles gangsters de filme em Boston ainda, né? Então existia ainda o domínio da máfia, né? E ele deixou aí umas 10
dicas de como fazer observação participante. Primeiro, avisa logo de cara que é um processo longo, você não faz em 2, 3 dias. Você vai ter que ter uma constância para poder entender. Segundo, o pesquisador nunca sabe onde está pisando. Por mais que ele vá preparado teoricamente, ele não tem certeza que na hora que ele vai ter esse contato, o que vai acontecer. Ele pode até ser rechaçado. Isso não é muito incomum. Uma vez eu fui repórter há alguns anos e me falaram assim, eu quero que você traga uma matéria com os carecas do ABC. Eu falei, vou lá e entrevisto os caras. Eu tô achando que eu tinha recém-formado. Por sorte, os caras não tinham se encontrado naquele dia. Depois eu fui encontrar um outro grupo menos radical e falou assim, ainda bem que você não achou ninguém, senão você ia apanhar pra caramba. Você nunca sabe onde você está pisando. Essa coisa da interação entre pesquisador e pesquisado, não dá para você... Eles não se confundem, não é porque você está no meio que você faz parte do meio. Aliás, é importante que fique bem claro que você é um estrangeiro dentro daquele grupo. E você está lá, você tem que deixar claro que você está lá para observar, porque você quer entender o grupo. Tá? E com o tempo você vai conquistando essa confiança e aí você vai encontrar o que eles chamam de informante-chave, ou seja, o cara que você vai tirar as dúvidas. O cara que, quando você juntar a memória oral com aquilo que você observou, você fala assim, mas não é assim? Esse cara vai tirar essas dúvidas. E aí você vai conseguir construir uma visão mais clara sobre esse objeto. Mais uma? Bom, outra coisa, o pesquisador ele está lá observando, mas ele também está sendo observado, né? É uma mão dupla ali, né? Você está ali e fala, estou criando conhecimento, estou vendo, estou anotando e estou gerando conhecimento, sou um cara, um intelectual que está produzindo conhecimento. Mas não, você também está sendo observado, o cara também está te olhando. Pô, não vamos fazer isso que o cara está olhando ali, ele vai estar anotando tudo naquele caderninho lá no diário dele. Então você precisa ter também um senso crítico nessa hora de manter essa relação. De novo, aprender a hora certa de fazer pergunta e não chegar lá no primeiro dia, escuta, por que vocês não fazem assim em vez de fazer assado? Né? Criar uma rotina de trabalho, isso, já que é um trabalho longo, você precisa ter uma rotina para poder ter ciclos em que você vai entendendo esse comportamento. Aprender com os erros cometidos por você mesmo, porque eles vão acontecer. E, por último, ele fala dar sempre uma devolutiva do seu processo de pesquisa. Isso quase nenhum pesquisador acadêmico faz, que é voltar lá na sua base de pesquisa e falar, olha aqui que rendeu o que eu fiz. Né? Isso é muito incomum. E é muito importante, porque se cria uma expectativa. Né? O cara veio aqui, passou um tempo, depois nunca mais apareceu, não sei o que foi feito, o que aconteceu. Isso, além de tudo, uma falta de respeito. No nosso caso do circo, é muito comum isso. E eu acho uma falta de respeito porque tem essa questão de dar voz a essas pessoas. E se a gente está dando voz, elas querem ser ouvidas. E ser ouvidas exige uma resposta. Né? Então, para fechar esse ciclo da observação participante, que é um pouco mais complexo que fazer a memória oral, além de colher a narrativa, também observar, para poder fazer uma ponderação entre ambos. A gente chega aí na conclusão dessas duas metodologias que eu reservei para esse último encontro. Tá? Me coloco mais um pouco, tem duas sugestões lá de livros, que é o livro da Ecleia Bose, Memória e Sociedade, e a Sociedade de Esquina, do White, que eu mencionei agora há pouco, que fala bastante do processo que ele fez de observação participativa participante daquelas comunidades lá de Boston, e Memória e Sociedade, que são relatos de velhos muito interessantes. A introdução fala daqueles autores que eu mencionei aqui, do Albie Wax, né? Que é historiador, ela é historiadora. Então tem uma leitura bem interessante. É bem bacana que logo na introdução tem a figura tem uma foto de um palhaço anônimo que ela entrevistou.